Olá! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa última live dessa sequência de live sobre as 5 feridas emocionais. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom ter todos vocês aqui conosco. Muito obrigada. Meu nome é Silvânia Onara, pode me chamar de Sil, sou terapeuta integrativa e psicanalista. E hoje nós vamos concluir as nossas lives sobre as 5 feridas emocionais. E eu vou chamar a minha amiga e colega de trabalho, Eli Benetti, para que a gente possa conversar sobre esse nosso tema de hoje, sobre todos nós temos dores e máscaras. Vou chamar a Eli para que a gente possa trabalhar e conversar nossas dores e as nossas máscaras. Vamos lá. A Eli está chegando. Oi, Olá, Eli! Seja tudo muito bem, Sil? bem-vinda, tudo ótimo. Que bom ter Que você bom. aqui. Igualmente, muito bom, muito bom. Vamos lá, viver a nossa essência hoje aqui nessa live, né? Sim, sim, sempre. A Vamos Di lá. entrou, a Ju, a Juliane entrou. Sejam muito bem-vindas, meninas, todas vocês. Muito obrigada. A Fernanda entrou, seja muito bem-vinda, todas vocês. Que bom, muito obrigada por vocês fazerem parte, por todos vocês estarem aqui conosco. É uma alegria ter vocês conosco, é uma alegria estar aqui, né, Li? Hoje é a nossa Nossa, muito. sexta live e nós estamos hoje concluindo o nosso projeto que nós iniciamos há 6 semanas, né? E esse projeto foi para que a gente pudesse trazer essa consciência, né, Li, sobre essas feridas, essas dores emocionais que vem trazendo, que a gente trouxe para trazer informação, para que cada um fosse se percebendo ao longo das nossas lives, para que a gente trouxesse as informações. Então, foi para trazer consciência, né? E hoje nós vamos trazer exatamente isso. Letícia, a Valéria também entrou, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então vamos lá, Ali. Vamos, se apresenta, né? Também, por favor. Eu já me Sim. apresentei antes. Então tá. Eu sou Eliane, pode me chamar de Eli, Deli ou Delili. Boa noite a todos vocês, é uma alegria estar aqui. Oi, Di, a Adri, a Adri. Letícia. Pessoal, então, apresentação, né, Sil? Que eu vou me envolvendo aqui, Sim. vou falando. Tá, então, eu sou humanoterapeuta, parceira do Espaço Humanidade, sou psicanalista, espiritualista e facilitadora do Círculo da Vida. E estamos aqui, né? Hoje, na sexta live, nós fizemos 5 anteriores, falando de cada dor, de cada ferida, né? E hoje a gente vai fazer um resumão e dar ênfase também na questão de como buscar a cura, de como buscar a superação, né? Dessa dor, dessa ferida. E, e também, assim, é um passo a passo, é algo que está ao nosso alcance, né? Isso. Então, é isso. É isso, né, Di? Vamos lá. É isso mesmo. Porque assim, a vida nos dá sempre oportunidades de fazer algo novo todos os dias, né? Então, vamos trabalhar nisso. E o tema da nossa live é: todos nós temos dores e máscaras? Sil, já Temos vamos ou falar não? logo a verdade, né? Vamos logo falar a verdade que
Todos nós temos. Todos nós. Não tem onde correr, não, né? A Não gente usa o tem, tempo não todo. tem. Exatamente. Porque assim, se nós somos espírito, vivendo uma experiência na carne, né? É, então, nós estamos aqui num processo evolutivo. Qual que é o Sim, processo evolutivo? Nós estamos vivendo experiência. Se nós estamos vivendo experiência, nós temos que passar por dores, por processos evolutivos, e nos processos evolutivos nós temos dores, senão não sim, é processo. Se a gente vem passar, exatamente. só passar pela vida, como é que é passar pela vida? Não É, tem como. sim. Sil, só uma coisa que eu não perguntei antes, que tu sabe que eu tenho trauma aqui do microfone, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Tu me escuta bem? Eu Tá tudo escuto. certo? Aham, sim. Ah, então tá bem, tá legal, tá legal. Então tá, mais uma terapeuta chegando, Adriana, que Adriana, coisa boa. é. Entrou a Nildo também, seja muito bem-vinda, Nildo. Desculpa se a gente não for falando de todos, tá? O João entrou também, porque a gente vai focar aqui agora, a partir de agora, no assunto. A gente vai dando oizinho para todo mundo, tá? E se a gente não for falando das pessoas, é porque a gente não prestou atenção nisso, tá? Mas todo mundo, pessoal, já pega água, um chá, um café e vamos aqui conversar, Exatamente. né? E Então podem fazer vamos lá. perguntas se precisar, se ficar alguma dúvida. Flávia, oi Flávia, seja muito Oi, Flávia. bem-vinda. Legal. Então vamos lá. Sil, vamos começar Hum, falando dos passos, ou com a isso, frase, por onde que a gente começa? Quer dizer, então por onde que vamos a gente lá, continua, né? Que nós já começamos. continua, isso. Então vamos lá. Se todos nós temos dores e máscaras, é, por que que nós usamos máscaras? Qual é o significado de usar máscaras? Para proteção. Qual é o objetivo da máscara? Agora eu Sim, a passo a bola máscara. para você. Então, a máscara, ela sempre está escondendo algo, né? A gente trouxe nas outras lives a analogia com a luva, né? Sim, Que eu posso usar uma luva na mão, essa luva pode estar escondendo um ferimento, um machucado, mas pelo fato de eu estar com a luva, esse machucado, essa ferida, esse ferimento, ele não aparece, né? E a máscara, ela faz justamente isso também. Ela esconde uma dor. E não é assim, conscientemente, né? A Di está colocando aqui, ou ela pode estar trazendo algo. Isso mesmo, Di. A gente usa a máscara porque ela traz sim, a nossa máscara ela traz uma informação. E a informação, assim, a primeira, né, é que eu estou protegendo alguma coisa, né? Mesmo que seja através de esconder, mesmo sendo escondendo, mas tá, a máscara ela protege algo. E daí, quando eu o que eu queria trazer antes era assim, não é assim que um dia eu acordo e falo, pá, vou usar tal máscara, né? Não é assim. uhum, Essa máscara, ela vai sendo construída. A gente vai, essa máscara, ela vai sendo elaborada ao longo das nossas experiências, né? E a gente faz uso dessa máscara com mais intensidade, com menos intensidade, com mais frequência, com menos frequência, dependendo também do tamanho da nossa dor, do tamanho da nossa ferida. Porque se é uma ferida leve, eu não vou estar usando o tempo inteiro, né? é. E, Sim, e como a Di também está colocando aqui, às vezes trocamos durante o dia. Sim, porque nós podemos ter mais de uma ferida. A gente não tem uma só. Nós temos isso, mais de uma ferida.
Porque se nós formos olhar, nós temos características de uma com mais intensidade e temos características de outras com menos intensidade. Porque eu posso sofrer uma rejeição, só que como eu tenho a ferida da humilhação, eu ao invés de me sentir rejeitada, eu me sinto humilhada. Então Isso. eu vou vivendo as feridas e me utilizando das máscaras de acordo com a intensidade da minha dor. E a máscara, ela serve justamente para isso. No primeiro momento, ela é a minha proteção. Sim, ela é. Ela esconde? Sim, ela esconde. Porque no primeiro momento eu não me reconheço nela. Por isso que nós vamos para as etapas de como eu me transformo esta ferida num processo de cura, que é onde nós vamos construir esta cura dentro das etapas que nós montamos, né, ali dentro do estudo que a gente fez. Porque qual que é a primeira etapa da cura? É reconhecer. Porque sem reconhecer, eu não tenho como saber aonde que eu vou, para que lado que eu vou. Se eu não reconheço aquilo que eu tenho, como que eu vou trabalhar É, com aquilo que eu não sei o que eu tenho? e essa palavra, se reconhecer, é isso mesmo, porque eu utilizo dos espelhos que estão disponíveis à minha volta, né? Das pessoas com quem eu convivo, porque eu vou percebendo nessas pessoas algumas características, percebendo, reconhecendo, né? Porque eu reconheço no outro aquilo que eu conheço em mim, Uhum. e através desse reconhecimento, eu vou identificando, eu vou percebendo, porque como eu vou buscar algo, buscar uma cura, se eu nem sei qual que é o meu problema, né? Então, o primeiro passo é identificar esse problema através do reconhecimento. E quem me oferece essa oportunidade é quem está perto de mim, que é justamente, ou justamente, que Injustiça? é aquela característica, né, de quem tem também essa dor. Mas, enfim, são essas pessoas que eu escolhi para ser a minha família, né? São essas pessoas que eu escolhi para conviver e para trabalhar essa minha ferida, essa minha dor. Então, é através dessas pessoas que eu vou conseguir reconhecer, conhecer aquilo que tá, reconhecer aquilo que eu já conheço aqui dentro, Uhum. né? E identificar em mim. Porque no primeiro momento se torna difícil voltar para dentro de si no primeiro momento. Então, por isso que a gente fala de o que acontece? A gente olha muito para fora. Tá tudo bem, é esse primeiro olhar. Então, eu começo a olhar o pai, a olhar a mãe, a olhar a esposa, o marido, o filho. Eu estou olhando para todo esse meu entorno. E é o que você fala, esses espelhos. O que me incomoda tanto? E eu vou começar. O objetivo aqui é se pergunte, faça essas perguntas para você. Por que esse comportamento, isso do meu marido, da minha mãe, do meu pai me incomoda tanto? Porque eu nasci aqui com essas pessoas? Por que eu tenho que passar por isso? É essas perguntas que vão fazer você se voltar para você. É nesse momento, porque
olhando para isso, você começa a reconhecer nos outros, porque só tá dentro de você. Aí você É. chega onde você precisa, que é você. Então eu E só esse, consigo. Pode se eu falar. te cortei, né? Não, imagina. É, você estava falando, eu só consigo. Eu só consigo conhecer aquilo que já está dentro de mim. Uhum. É, e esse, eu agora me perdi aqui porque eu te cortei, não queria ter cortado, aí deu um bug. Mas enfim, vamos lá. É, essa, sim, esse olhar para dentro, né? Essa autopercepção, essa autoobservação. Aí, quando eu olho para dentro de mim, porque daí a gente geralmente olha para dentro quando a gente cansou já de olhar para fora, né? E daí a gente não encontrou um jeito, então vamos aqui olhar, né? Porque é esse movimento, né? Eu tô olhando para fora, então e isso me traz uma resposta. Esse olhar me traz uma resposta. Quando eu vou olhar para dentro de mim, a gente passa também por uma experiência de um silenciamento. Eu não consigo olhar para dentro de mim com barulho, né? Então, esse olhar para dentro é um exercício muito eu comigo, essa autopercepção, essa autoobservação. Eu não consigo fazer esse olhar no meio de tumulto. Então, por isso que é bem importante também esse silêncio que é necessário para a gente se perceber. Na correria do dia a dia, a gente não consegue se perceber. A gente só consegue se perceber quando a gente para, quando a gente silencia. E não é com a ideia de condenação ou de avaliação, mas é apenas se perceber. O que acontece comigo, né? Quando eu escuto Uhum. tal coisa, quando eu falo, como é que eu falo? É essa Sim, autopercepção. sim. E assim, quando a gente traz aquela questão da introspecção, todo mundo fala, ah, ela é introspectiva, ela não gosta de sair, ela não gosta disso. Não, a introspecção é olhar para dentro. Não tem nada de, ai, a pessoa não gosta de sair, não gosta de ir em festa, não gosta de balada, não gosta de tá olhando para o mundo de fora. Não, essa é entrar para dentro, é olhar para dentro de si, é a pessoa se voltar para si. Então, esse barulho que você fala, quando eu estou com os olhos voltados para fora, eu não consigo enxergar. Eu só tenho os olhos para fora, da minha porta de casa para fora. Não dá tempo de olhar para dentro. Então eu não consigo me perceber, eu não me reconheço. Eu não tenho tempo. Ai, a minha vida é corrida, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não, você tem tempo para você. Você não para porque você não quer parar. Tem que ter esse olhar. Por que que você corre tanto? Aonde está esse objetivo de não parar, para não perceber? Também é uma coisa que você precisa olhar para se perceber, para se entrar e entrar, voltar os olhos para dentro de você, nesse teu silêncio.
E Sil, é interessante assim, quando a gente vai percebendo, tem épocas da nossa vida que a gente está mais no externo, né? E tem épocas que a gente se recolhe um pouco mais. As estações do ano? Tem isso também, né? Sim. Naturalmente, a própria natureza ela oferece essas oportunidades para gente, né? Sim. Mas Uhum. para isso também precisa estar antenado que a estação muda, né? Sim. Então é sempre esse convite, né? A vida está sempre nos convidando para ficar atento, porque E a vida está dentro sempre dessa em movimento. isso, sempre em movimento. É dinâmica, né? A vida é dinâmica o tempo inteiro, então a hora que parou, 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 daí não tem mais vida, né? Mas a vida Uhum. é movimento, né? Então, por isso esse dinamismo todo, né? Exatamente. É, e, E e após, de- e após isso, após esse reconhecer, nós vamos passar para a segunda fase, que é aceitar. isso, que essa segunda fase, ela é bem importante também, porque, e eu acho ela trabalhosa, sabe, Sil? Nossa, eu acho que dá muito trabalho essa segunda fase. É, porque essa aceitação, né? Aceitar a ação do que eu vivi, aceitar a ação da minha experiência de dor. Só para quem está chegando agora que não assistiu as outras, né? A gente trouxe, com base no livro das cinco feridas emocionais, né? Da Laise Bourbeau. Esse livro aqui, quem puder ler, quem puder adquirir, é uma leitura que a gente também recomenda, porque traz Sim. bastante informação, bastante clareza. Mas assim, então ela coloca a dor da rejeição, ela desenvolve, quem vive essa experiência desenvolve uma máscara de nome escapista, né? É, resumidamente, então, é aquela pessoa que foge porque ela não quer mais viver a experiência de ser rejeitado, de não ser incluso, de não ser querido, né? Então, ela não se mostra tanto, ela não assume tanto as coisas em função dessa dor. Então, a máscara ali é para proteger, para não acontecer mais a rejeição. A Uhum. outra, eu estou falando tudo isso para depois a gente desenvolver melhor essa aceitação, né? Sim. Aham. A outra ferida que nós trabalhamos foi do abandono. Então, essa ferida, essa dor, ela desenvolveu, quem viveu essa experiência foi desenvolvendo a máscara do dependente. Uhum. Então, essa é a minha dor maior, que é aquela pessoa que precisa da aprovação, da opinião, né? Então, e quando a gente vai tratando isso, a gente vai saindo desse lugar, né? Tendo mais autonomia, reconhecendo o valor, é, na verdade, reconhecendo desenvolvendo o amor próprio, né? Quem tem essa dor do abandono não tem amor por si mesmo, né? Não aprendeu. Então a gente vai aprendendo a ter amor pela gente mesmo. Quem viveu a experiência da humilhação desenvolveu a máscara do masoquista. A dor ou a ferida da traição, a máscara do controlador. E a dor ou ferida, a ferida da injustiça, a máscara da rigidez. Então, assim, aceitar, olhar para essa experiência que a gente viveu e aceitar que a gente viveu isso, que a gente passou por essa experiência.
mesmo que a gente não tenha assim, num primeiro momento, uma resposta para isso, né? Às vezes a gente se questiona, por que que eu passei por isso? Quem é muito cético, né? Fica, né? Nesse, mas por quê? Mas por quê? Então, para quê? Né? Não por quê, para quê? E então, à medida que eu vou olhando, que eu vou identificando, aceitar que essa ação aconteceu comigo e também aceitar que, como ser humano, nós passamos por essas experiências. Porque essas experiências elas são muito importantes para nós. Se nós não aceitarmos ela, se nós não vivermos essas experiências na aceitação, nós vamos continuar repetindo. Só que tem um detalhe: as nossas experiências, esta aceitação, como você trouxe, ela não é algo fácil, ela é trabalhosa. Sim, ela é trabalhosa. E você aceita hoje. Aí passa um tempo, de repente você cai numa situação que você achou que você já tinha aceitado. De repente volta uma situação, daí você fala: opa, mas eu não aceitei tão direito assim. Porque aconteceu com uma outra situação, com uma outra pessoa, estava meio mascarada a situação, não estava bem certa a aceitação, sabe? Então, ok, tá tudo bem, não tem problema. Aí você já pega o chicote na mão de novo e já começa a se julgar, a se culpar, por que que você não aceitou o direito lá atrás e agora veio de novo a situação e você está se culpando porque você não aceitou o direito. Então, é trabalhoso, sim, aceitar as experiências. No primeiro momento, tem que trazer muito amor por si mesmo. Muito amor por si, muito amor pela vivência, pela experiência, para poder passar por ela. E quando acontecer novamente, é olhar para trás, falar: opa, aqui, sim, novamente, eu estou olhando com dor, mas ok, vou entender, vou olhar, vou aceitar, para poder olhar para a vida novamente. Então, é trabalhoso sim, mas é possível quando você quer olhar, quando você quer, não digo enfrentar, porque quando a gente fala a palavra enfrentar, parece que você está enfrentando algo grandioso, assim, que é meio intransponível, né? Não, é possível sim. E nesse momento, pode ser que a gente precise de ajuda de algum profissional, né? Porque tem vida além dessa dor, né? Tem, Existe muita vida além da dor. E o objetivo dessa dor existir na nossa vivência é ela se transformar numa força para nós. Então, sim, esse caminho, às vezes a gente precisa de uma mão terapêutica, né? De um olhar terapêutico, desse apoio, desse apoio. Esse é nosso trabalho também, né? sim, Mas assim, e a gente também fez esse caminho, né? De identificar, de perceber, de também buscar por ajuda, né? Mas assim, quando eu olho para essa máscara, com esse olhar, com esse significado, ou com esse significante, né? Para quem compreende que, para mim, a máscara ela significa
uma proteção, fica mais fácil de eu aceitar que eu faço uso sim de máscaras. E graças a essas máscaras a gente conseguiu sobreviver. Então, olhar para isso de uma forma mais leve, sem tanta condenação. Isso nos ajuda a aceitar toda essa ação que nós vivemos e a ação de usar a máscara. E também, à medida que a gente vai se conhecendo, vai se percebendo, vai se tratando, a gente vai conseguindo usar menos. E chega um momento que a gente consegue deixar de usar. Quando a nossa ferida, quando a nossa dor está tratada, que aí tem só a cicatriz, né? Claro que a gente não esquece, não apaga, não vai apagar da nossa lembrança, mas a gente vai lembrar e não vai mais ficar sofrendo. Sim, ela não vai deixar de existir. Ela só vai ser lembrada e vai ser lembrada sem aquela reação em relação à ferida. Ela vai ser lembrada que, opa, aqui eu sei como é que é. Tá tudo bem. Aí é aquela conversa interna que a gente fala. Eu falo para mim mesmo, Sil, tá tudo bem. Acionou, sim, mas tá tudo bem. Eu já sei como é que isso funciona. Respira e segue. Por quê? Conheço, ela já está trabalhada. Tem coisas que precisa uma conversa um pouquinho mais demorada. Tem coisas que uma conversa de 5 minutos já resolve. Tem coisas que precisa de uma reunião, né? Tem coisas que precisa levar para psicanálise semanal, porque todos nós precisamos ser trabalhados. Toda terapia, toda terapeuta tem que ser trabalhada. Toda psicóloga tem que ser trabalhada, todo psiquiatra é trabalhado, todo mundo precisa de terapia. Terapia para todos. Eu sempre falo isso, terapia para todos. É, Então, sim, e eu acho um ato de amor com a gente fazer terapia, né? É um ato sim, de amor. sim. Porque a gente fala as coisas certas, as coisas que nós precisamos para as pessoas certas com a ferramenta certa, né? O papo com a amiga, sim, é válido. Claro que é válido, mas às vezes tem coisas que precisa ser dito com a pessoa que tem a ferramenta certa para trabalhar naquilo que precisa ser olhado de outra maneira, É, né? um olhar profissional mesmo, né? Profissional. Uhum. Profissional. Então, é para isso que existem os profissionais da ajuda, né? Mas, na verdade, os profissionais do apoio na caminhada. Uhum. Porque o caminho é cada um que faz o seu, né? Cada um Sim, vai caminhando, vai construindo seu caminho à medida que vai fazendo, que vai caminhando, que vai se olhando, que vai se percebendo. E o terapeuta, o profissional, ele está ali, mas a ação é de quem está em dor. Então, essa busca, esse querer, precisa muito que parta de quem se sente com essa necessidade. O terapeuta, ele caminha junto, ele faz a parte dele. Nós, como terapeutas, nós fazemos a nossa parte com toda a integridade. uhum. Entregamos, a gente está 100%, né? Uhum. Mas, assim, o assistido, o cliente, ele precisa querer mais que o terapeuta, né? É por isso que tem o momento certo da gente procurar a ajuda.
E a gente sente quando chega aquele momento que a gente fala, poxa, agora eu preciso de ajuda profissional. Sim, Né? isso mesmo. Mas seguindo ali nas etapas, né? Vamos. Vamos lá. Nós colocamos aqui como terceira etapa, né? Só deixa eu Uhum, tirar aqui, só um negocinho ali, desculpa. tá. Muito se fala assim, ai, você precisa mudar, né? Nós não entendemos como mudar, e sim querer e ter vontade, que é o que você acabou de dizer, de Sim. se curar, né? Curar. Ah, então eu vou me curar da noite para o dia. E até nós conversamos hoje e nós vamos homenagear a nossa professora aqui, que nós não vamos nos curar da noite para o dia. E a nossa professora fala assim, que nós vamos abalar Paris, vamos dormir e abalar Paris, né? Como ela fala, acordar e vamos abalar Paris num único dia. Não, o processo da cura é um caminho. E o caminho se faz caminhando. O processo da cura é um processo lento, não é uma pílula mágica. Todo mundo às vezes fala assim, por exemplo, a metodologia humanoterapeuta. Na minha vida, ela foi um milagre, mas esse milagre, ele não foi da noite para o dia. Ele foi um caminho, ele foi um tratamento, ele foi a longo prazo. Só que perto dos meus 47 anos, ele foi um estalar de dedos. Então, para a minha vida, ele foi sim um milagre, porque eu virei a chave da minha vida muito rápido, porque eu levei uma vida inteira fazendo blocos e blocos e massas e construindo uma Silvana cheia de coisas e colocando penduricalhos no meu campo e colocando um monte de coisa e carregando tudo. Então, esse processo de cura, ele precisa de um tempo. Aí me perguntam assim, Sil, então é um milagre? Aí eu falo, sim, se você quiser que ele seja um milagre na tua vida, ele vai ser, mas isso depende de você, não de mim. E o milagre disso é o teu milagre, não o meu. É a tua escada da vida. É o teu caminhar. Mas é que todo mundo quer a pílula mágica. A pílula mágica, ela não existe. Porque é uma tomada de consciência desse degrau hoje. Aí na semana seguinte que você vai ter a sessão, é mais uma tomada de consciência. Na próxima sessão, mais uma tomada de consciência. Aí você termina o tratamento, tem pessoas que precisam seguir com psicanálise para organizar outras coisas, que precisam ajustar. Então, é uma tomada de consciência e cada um tem seu tempo. Então, é querer a cura, é buscar a cura. E é bem importante a gente acolher, né, ir acolhendo tudo isso que a gente vai percebendo e ampliando o nosso olhar sobre a nossa vida, sobre o que a gente viveu e ir ampliando isso. O autoconhecimento ele traz esse outro significado sobre a nossa experiência, essa autoobservação quando eu estou em tratamento. Num primeiro momento, lá o primeiro passo, né, do reconhecimento, da autoobservação, aí depois da aceitação, agora o nosso querer, e com esse nosso querer, eu vou expandindo, eu vou olhando a vida de uma outra forma. Eu acho que, assim, a mágica tá nesse olhar diferente que a gente encontra, sabe? Isso é mágico, né? Sim, Agora, chegar nesse olhar diferente, a gente dizer, ah, vai ser rápido, vai ser fácil. Não, não é rápido. É uma caminhada.
Então, mas esse olhar novo, né? Esse jeito novo de caminhar, esse jeito novo de acolher o que nos acontece, esse jeito novo de viver a vida, isso eu vejo como algo assim mágico, que a metodologia nos proporciona, que a psicanálise nos proporciona, que até o círculo da vida também nos proporciona, porque o círculo da vida ele traz clareza para aquilo que está lá no nosso inconsciente que a gente não traz, mostra um caminho, né? Uhum. Não é trazer a solução, mas é Não. mostrar por onde que a gente pode estar indo, né? Uhum. E a metodologia que literalmente vai limpando todas as massas, como a Sil colocou ali, que a gente vai criando ao longo da vida. E vai nos restabelecendo, nos proporcionando uma fluidez, né? Um voltar aqui naquilo que é o meu projeto de vida. Sim, Então, essa parte da cura, de querer, né, de buscar, de me colocar a caminho, de colocar isso, de assumir a responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade sobre a minha vida. Então, é isso que vira a chave. É quando eu sim, percebo que está no meu alcance, é possível. O é possível ele está dentro desse caminho. Eu assumo a responsabilidade, por isso que é possível, né? é. E Eu o que deixo de que entregar. isso? E o que que eu percebo assim muito também, sabe, Li? Quando eu busco muito, porque tem muita gente que chega assim e eu também fui assim. Eu procurava culpados, procurava é, situações em que eu me punha de vítima para que os outros eram os meus algoz da minha vida. Então, o que acontecia? Sempre naquele papel de que eu era coitada, vamos assim dizer, né? Ninguém, todo mundo me fazia mal. Uhum, Quando você entra para o autoconhecimento, você começa a perceber, estamos lá no primeiro passo, no reconhecer. Você começa a perceber que tudo está em você. Você para de olhar, apontar e delegar e olhar, projetar no outro essas culpas, as tragédias, tudo o que aconteceu. Eu sei que é um olhar difícil, eu sei que é algo que, por isso é uma caminhada, por isso que precisa ter um começo, o primeiro passo, porque para ter esse olhar, já tem que ter andado um pouquinho nessa caminhada. Por isso que esta etapa que nós colocamos, eu acho que já é a terceira ou quarta uhum. etapa, de buscar, de querer essa cura, já está um pouquinho mais para o meio da escada. Porque é um processo que nós vamos fazendo com o nosso assistido. Sim, E claro que nós vamos trabalhando isso com muito amor, muita compaixão pelo processo dele, porque foi assim conosco. Mas quando a gente tem esse olhar voltado para nós e parar de apontar, a Márcia fala muito isso para nós, né? Nossa professora de psicanálise, que apontar tem os outros dedos voltados para nós, né? Então, esse cuidado desta busca do, do autoconhecimento, sempre. Sempre a gente volta para o autoconhecimento. isso. Só vou dar um oi aqui pro Beto. Oi, É, Beto, meu acabei. irmão que entrou.
Que legal. Acabei de dar um oizinho para ele também e para Yasmin. E acho que Magali, né? Isso. A Magali eu também já dei um oi para ela Ah, a também. Vivi A também tá Vivi também já aqui. dei. A Adriane Belmonte, o Sávio também. Fui dando oi para todo mundo. O Ah, Anderson. legal. Tá, que tu tá com os poderes hoje, né, Sil, pra Hoje dar eu os... tô, hoje eu tô poderosa. Então tá. E então, assim, esse olhar compassivo, né, Sil? De Sim, amor, de respeito. E assim, uma coisa também, da gente usar a nossa inteligência a nosso favor, né? A gente tá assim, fazendo um paralelo, né? Porque até eu chegar no terapeuta é uma caminhada, né? Então, assim, eu vou caminhando, eu vou seguindo. Chega o momento que eu percebo que eu preciso de uma ajuda profissional. Às vezes eu vou conseguindo, sendo terapeuta da minha própria vida, né? E vou seguindo. Então, uma outra etapa aqui, usando a inteligência para me apoiar, né? Me perguntando o que que eu posso fazer nesse momento para me apoiar, para ficar do meu lado, né? Nesse uhum, processo. Olha, eu já identifiquei, eu já percebi qual que é a máscara que eu uso, as características da minha dor. Então, tudo bem, eu já entendi isso. E agora? O que é que eu posso fazer para me apoiar nesse processo? E a pergunta, eu vejo a pergunta como algo muito libertador, porque eu não preciso ter a resposta, mas se eu sei fazer a pergunta, a vida vai me trazendo as respostas. O que que eu preciso fazer para me apoiar nesse momento? De que maneira eu posso agir comigo para ter um resultado melhor comigo mesmo, né? Então aí a gente vai e vai se percebendo. É sempre, eu sinto assim, ah, essa pergunta, prestar atenção, como que eu vou acolhendo as coisas que vão acontecendo, como que eu vou respondendo a esses acontecimentos, como que eu me apoio, porque o dia que eu descobri que eu era uma carrasca, comigo doeu bastante. Foi muito difícil o dia que eu percebi que quem mais me maltratava era eu mesma, não era o outro. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a olhar para as coisas de um outro jeito. Isso que você trazia, Sil, de buscar um culpado, responsabilizar outra pessoa, terceirizar o problema, né? Porque se dependesse só de mim, estava tudo maravilhoso, mas acontece que ninguém sabe, né, como é que é na minha casa, não é fácil. Olha, a gente tem um discurso, né? Isso, assim, faz parte também da caminhada. A gente olhar para tudo isso como parte do nosso processo. Porque quando a gente descobre por que é difícil da gente se perdoar, porque a gente não percebe que precisa de perdão. Por que é difícil da gente se dar amor? Eu estou falando da minha vivência, tá? Da minha experiência. Por que era difícil para mim me dar amor? Porque eu não me percebia como alguém que não se dava amor. Porque eu não me percebia, eu achava que eu estava fazendo tudo certo, mas aquilo não passava, aquela dor não passava. Então, a gente está falando assim bastante de autoobservação, de se perceber, porque a gente só vai conseguir fazer uma ação quando a gente perceber que a ação precisa ser feita.
senão continua sendo só discurso. Eu vou começar a me tratar melhor quando eu perceber que eu não estava me tratando bem. Mas para isso eu preciso me olhar, eu preciso me perceber. Porque a nossa principal causa da ferida é a incapacidade nossa de se perceber, é a incapacidade nossa de se perdoar. Porque primeiro eu não me percebo, e depois de não me perceber, eu não me dou amor, e depois eu não me perdoo, porque eu me acuso, literalmente eu me violento, porque eu me julgo, eu me critico, eu me acuso, e quanto mais eu me acuso, mais infeliz eu me torno. É o tempo todo, é um ciclo vicioso de acusação, julgamento e infelicidade. E menos amor eu me dou, e menos eu me perdoo, e mais eu me julgo. E assim eu vou A gente não percebe, a gente não tem clareza, a gente não tem consciência que a gente está se prejudicando, que a gente está se maltratando. Uhum. É, eu, eu sinto assim que a auto-observação é que me possibilita essa percepção de como eu me olho, de como eu me trato. Por isso Uhum. que é uma coisa assim, é um caminho que eu vou fazendo, caminhando. Isso. A É, cura, né? é uma escada. É uma escada. Eu uso sempre essa maneira figurativa. É uma escada, cada degrau que você vai, tá, tudo bem, você vai subindo, né? É porque eu vejo como degraus que você vai alcançando na tua vida. Porque você sai desse patamar de dor e você tem um pouquinho mais de consciência. Aí você sai desse patamar, você sobe um pouquinho mais. Então é essa caminhada que você faz. E eu percebo muito assim, sabe, Eli? Até o livro traz esta frase, e eu vou ler esta frase para nós comentarmos e quem sabe já ir para o encerramento, tá? Uhum, sim. Não existem pessoas más no mundo. Existem pessoas doentes e pessoas em dor. É uma frase polêmica? Sim, é uma frase polêmica, mas é uma frase real. Existem muitas pessoas doentes. Então, assim, a maldade, ela vem da dor, ela vem da doença. É, e também, ah, continuando assim, nessa linha de raciocínio, né, Sil? Nós não somos essa dor. Não. Nós não somos essa doença. É, e assim, uma outra frase assim que eu gosto também é que um erro na vida, eu não lembro agora o autor, tá? Mas essa frase assim foi uma frase que muitas vezes me deu força. Um erro na vida não significa uma vida de erros. E nós não somos esse erro. E trazendo aqui para o nosso contexto, nós não somos essa dor. A gente viveu essa experiência, ela foi real, a gente vive os efeitos dessa experiência, mas nós não somos só isso, né? Exatamente. Nós não somos nossas feridas. É.
né? Nós somos isso, nós não somos nossas feridas, nós não somos nossas doenças, nós não somos nossos erros. Porque as Então, nossas doenças, elas nada mais são do que bloqueios de energia naquele órgão. Então, a uhum, doença está naquele órgão, você não é a doença. isso, Então, é esse olhar que nós precisamos ter. Mas assim, Li, vamos fazer o fechamento da nossa live sim, de hoje, né? Para a uhum, gente não perder o fechamento, né? Vai que derrubam a nossa live. sim, Sim, a gente agradecer as nossas 6 lives que nós fizemos com todos, né? E eu quero agradecer, depois você faz o agradecimento, eu quero agradecer muito a todos que participaram conosco, que passaram por aqui, que permaneceram, que assistiram depois, que contribuíram conosco, que torceram por nós. É, muito obrigada. Vocês foram pessoas essenciais em nossa vida. E muito, muito, muito obrigada. Sem dúvida, a nossa live ela foi muito importante para nós em prol de sim. vocês, né? Nós pensamos em vocês para fazer essa live, essas lives. É, isso. E também eu reforço o convite, quem não assistiu às outras estão no feed da CIO, no meu feed também, né? É, cada live a gente falou específico de uma ferida, de uma dor. Hoje a gente quis trazer mais essas etapas, esses passos, né? Para superar isso, né? E deixar essa mensagem que tem muita vida além da nossa dor. E nós não somos somente essa dor. Então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo ouvido atento de cada um, pelo incentivo, por estarem conosco, né? Sil, obrigada, super valeu. Essa primeira experiência foi Foi ótima. incrível. Eu que E tenho um que beijo, agradecer. um beijo, pessoas essenciais. Obrigada, Sil. Beijo para você, Obrigada, tá? obrigada também. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Uma boa noite e tudo de bom a todos vocês. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.